Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Mas considerando tudo isso, eu acho que o Flamengo mostrou menos do que deveria, com a ressalva das escalações, em especial no primeiro jogo. Mas, na verdade, o Flamengo tem sido assim, com o seu time principal, entre aspas, ou com as melhores escalações que o Paulo Souza consegue levar a campo em jogos de Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem mostrado, independentemente de quem entra em campo, menos do que deveria. Ô, Rodrigo, era aquele jogo que o Paulo Souza poderia ter aproveitado para levar uma paz maior, para comemorar mais com a torcida, e foi justamente ao contrário? Ele pode aumentar a pressão no Flamengo depois dessa partida? A gente sabe, a gente discutiu muito nos últimos dias, né? A questão de Jorge Jesus, de entrevistas, de questão política. Então, eu acho que muito das vaias ou dos protestos de hoje tem mais a ver com coisas do passado, não necessariamente com a partida de hoje. O Rodinei não estava acertando algumas bolas, então eu acho que a vaia pro Rodinei era muito do jogo de hoje. Agora, as decisões do Paulo Souza de preservar jogadores, se ele tivesse colocado força máxima, tivesse vencido por 6-0, né? Talvez ia ter gente criticando, poxa, mas ele tá, pra que isso? Contra o Altos, já estava com a classificação encaminhada. Acho que não. A decisão, será que foi certa? Acho que a torcida gosta disso. É de comemorar 6 gols, de ter paz, de tranquilidade. Mas não teria sentido nenhum. Não teria sentido, até porque depois a gente vai falar sobre os próximos jogos, mas a torcida gosta sábado, disso. Tem jogo sábado. E tem Libertadores e Libertadores são depois. Pontos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que melhorar a sua classificação, tem que jogar em alto nível, tem que ter os melhores à disposição. No jogo como o de hoje, não havia nenhuma necessidade, como não houve mesmo, do Flamengo reunir muitos titulares para vencer o Altos. O Gabigol não sai, né? Impressionante, né? Se tem um jogador, a gente fala de rodízio e o Paulo Souza também tem essa política de dar minutagem. O Rodrigo Caio, se eu não me engano, a estatística, o Rodrigo Caio hoje foi capitão, ele começou como capitão. Sim. Foi uma coisa emocionante, o Juan, né? A volta dele, a gente sabe todo o drama pessoal, o histórico de lesões. Acho que ele foi o 8º capitão do Flamengo na era Paulo Souza. Acho que foi o 5º. Acho que foi o 6º ou 8º, número par. Então, você tem algumas figuras importantes. João Gomes foi muito bem mais uma vez. Bem. Né? O João Gomes teve, não só porque foi na frente, meteu bola na trave no primeiro tempo, quase que ele abre o placar de forma surpreendente, mas ele foi muito esperto na cobrança rápida da falta que acabou escancarando a defesa do Altos, gerou pênalti. Então, esse é um jogador que é uma realidade hoje, né? Se a gente fala das coisas positivas do Flamengo, o João Gomes, por exemplo, é uma delas. E você, então, acha que ele deveria ter feito isso mesmo? A gente vai ganhar, pode ser que a gente ganhe de pouco, pode ser que a gente não consiga mostrar esse futebol que a torcida quer, mas a gente vai se classificar e depois a gente, com o time descansado, joga o Campeonato Brasileiro, depois tem jogo de Libertadores, a sequência é muito pesada. Você concorda, então, Eu concordo, até por coerência, né? O que aconteceu com o Palmeiras, do Abel? Então, o Palmeiras fez nessa fase contra a Juazeirense a mesma coisa, venceu por placares que não são elásticos, preservando os jogadores, não correu tanto risco, avançou de fase. Mas aí você vê a torcida do Palmeiras em lua de mel com o Abel e os planos dele, as escolhas dele. Né, com as quais nem sempre eu concordo. Né? Agora, o Flamengo parece o Paulo Souza, não importa a decisão que ele for tomar, se ele põe o reserva, se ele põe o misto, se ele põe o titular. Ai, que maldade. Na segunda rodada. Não, mas eu fico pensando nisso. Eu fico pensando Esse canto de burro, né? Essa crítica já acompanha ele desde a segunda rodada. Ele mal sabia onde é que ficava a Lagoa de Freitas, ele já era chamado de burro. Mas eu fico pensando, se ele não faz isso, por ele ser o Paulo Souza, que veio de uma outra cultura de futebol português, veio da Europa. E se não fosse um brasileiro, será que se fosse um treinador brasileiro ia falar, olha, deixa eu garantir minha paz aqui? Com todos esses compromissos, com jogadores desgastados, com gente machucada, gente que demora para voltar no departamento médico, um jogo de Copa do Brasil a essa altura da temporada, com o calendário que se tem, eu não entenderia o Flamengo ou qualquer equipe grande do futebol brasileiro na posição do Flamengo utilizando o que se chama de força máxima numa partida como essa. Não conseguiria entender. E aí, independentemente do resultado, aqui eu criticaria. Eu acho que o Arrascaeta, por exemplo, não precisava ter entrado no jogo de hoje. Mas pode haver um plano para ele, esses minutos que ele
nos quais ele atuou hoje poderiam estar planejados, ok, não temos essa informação, mas havia ali a oportunidade de esperar mais um pouquinho, ver se o pênalti convertido pelo Gabriel Barbosa entraria, ele raramente perde um pênalti. Com 1-0, acho que o Arrascaeta poderia ter ficado no banco, mesmo depois de se aquecer. Sei. Oitavo, tá? Oitavo jogador que então, começa, eu fui dar uma olhadinha. Outra coisa, por exemplo, o Rodrigo Caio, sobre plano, né? Que tá tão na moda falar de plano. O plano era que o Rodrigo Caio jogasse no máximo um tempo. Isso. O final do primeiro tempo, o Pablo já estava aquecendo. Ele cogitou começar com 3 zagueiros, né? O Pablo ao lado. Não, ele até muito por conta da questão física do Rodrigo Caio fez um plano certo. E o Rodrigo Caio estava desenvolto, foi pro ataque algumas vezes. E aí o Pablo entra. O Mateuzinho tá voltando de lesão. Então o Mateuzinho, o Rodinei joga ali, tá tranquilo. Por mais que não tenha feito uma partida brilhante no primeiro tempo. Aí entra o Mateuzinho, tudo programado, tudo dentro de um plano. Sim. E aí ele entra, o Rodinei vai para a esquerda tal, sem muito problema, né? Tentando usufruir, dar minutos para os jogadores. Nesse jogo, eu acho que realmente era necessária a presença do Pedro, não só porque o jogo estava 0-0, né? E a torcida, aí sim, precisava de gol, ter uma atuação, pelo menos uma vitória, né? E o Flamengo buscou desde o início, não tinha como ser diferente. Mas aí ele preserva o Gabigol, que esse é fominha, não gosta de sair, né? E se sai, faz biquinho. E o Pedro, que se não faz biquinho, mas fica contrariado com poucos minutos, teve tempo para fazer jogadas, para criar oportunidades. E até o Vitor Hugo, né? Ter o seu momento de glória. Legal. Ô, André, o Marinho, ele é uma decepção no Flamengo até aqui? Não acho. Não acho. Um jogador que, quando foi para o Flamengo, sabia que a fila para jogar era grande, muito maior do que no Santos. No Santos ele não tinha fila, né? No Santos a fila era ele. E é natural, era absolutamente natural que fosse assim. Sim. E pode ser aproveitado de diferentes maneiras, preferencialmente na função que ele gosta, ou jogou pelo lado direito, com liberdade para fazer o movimento para o centro, já foi utilizado pela esquerda, já participou de gols, numa boa sequência de partidas que o Flamengo fez, né, naquela época em que o Flamengo jogou com o Palmeiras e depois com o São Paulo, e é um jogador que está num elenco que é muito exigido. De certa maneira, a conversa a respeito do Marinho é semelhante à conversa a respeito do Pedro. O jogo de hoje era um jogo para o Pedro entrar, sem dúvida alguma, talvez o tempo todo, dependendo das escolhas, dependendo do ataque que o Paulo Sousa quisesse montar. A escolha foi feita pelo Gabriel Barbosa. De início, Pedro e Gabriel, não acho que nós vamos ver. Em trechos de jogos, não vejo problemas. Mas é jogo para ele. Se o Pedro passasse um jogo como esse no banco, alguma coisa estaria errada, seja na condição do Pedro para atuar, não temos essa informação, parece que está tudo bem com ele, ou nas escolhas do técnico. Certo. Nós podemos criticar ou elogiar de acordo com as situações. O Marinho, ele está num elenco que precisa rodar, ele está num elenco que o seu treinador precisa utilizar com profundidade, sem que haja declínio técnico. Quando ele entra no lugar de qualquer jogador do ataque do Flamengo, do ponto de vista técnico, não há queda. Talvez ele não faça uma boa partida, talvez ele entre num papel que não é o melhor para ele, mas tecnicamente falando em relação à qualidade potencial, não existe declínio. E é para isso que se monta um elenco para disputar competições simultâneas com condições de chegar ao final de todas elas, com condições de ganhá-las todas. O Flamengo está fazendo isso, é para isso que o Marinho está lá. Gabigol e Pedro jogando juntos uma partida inteira, você não vê a possibilidade disso acontecer nem contra um adversário como o Altos, por exemplo, um time da Série C? Não é que eu não vejo. Da forma como o Paulo Sousa arma o time, não há sinais de que ele vai fazer isso. Mas em determinadas situações, o Gabriel já saiu, já fez uma assistência para o Pedro. Assim, em termos de entendimento, a gente vai sempre comparar como é o relacionamento dentro de campo do Gabriel com o Bruno Henrique, por exemplo, e do Gabriel com o Pedro. Sim. E aí eu não estou falando sobre, ele prefere jogar com um, prefere jogar com o outro. Na verdade, o Gabriel ele pode ter preferências, mas as preferências dele devem importar menos do que as preferências do treinador, que é quem tem a ideia do time inteiro, que é quem tem um plano para que o Flamengo jogue futebol. Mas eu não vejo problema nenhum, em determinadas circunstâncias, eles se entrosarem. Agora, nós estamos falando de uma dupla, que muitas vezes foi uma dupla de ataque, outras vezes apenas jogadores que atuavam próximos, Bruno Henrique e Gabriel, é um nível de entendimento, um nível de
de complemento entre eles muito maior e muito mais evidente. E ele tira o Thiago Maia, né? Ele tira o volante, coloca o atacante, mas fica mesmo com 2 atacantes ali na frente. Você acha que em algum momento, com o Paulo Souza, a gente vai ver esses 2 jogadores atuando junto em alguma partida? E o que é que você acha do Marinho no Flamengo? Nesse ponto eu discordo um pouco do André. Eu, particularmente, estou muito decepcionado com o Marinho. Assim. Aliás, já da fase final do Santos. Ele foi um jogador desses jogadores que pegaram Covid e que não voltaram no mesmo nível. Porque o que a gente já viu o Marinho oferecer, sobretudo na Libertadores retrasada, né, quando ele guiou, comandou, liderou um time do Santos que tinha limitações até o vice-campeonato da Libertadores, a gente colocou o Marinho, na época havia quase que um clamor por ele na seleção até. Um dos jogadores que melhor finalizam no futebol brasileiro. E aí eu entendo que em algumas partidas no Flamengo, ele foi mal escalado, ou posicionado de uma forma ruim, mais pela esquerda, né? Ele estava um pouco fora de lugar, de posição. Ele estava na dele. Hoje ele estava na dele. Então, tipo, aí você vê um jogo contra o Altos, né, que tecnicamente não é uma grande equipe, ele jogando na dele, o Flamengo jogando no campo do adversário o tempo inteiro no primeiro tempo, né, foi ataque contra defesa. Você espera o quê? Uma superioridade dos homens de frente. E a coisa não estava acontecendo. Então, aí eu falo, poxa, mas então no Flamengo ele é uma decepção? O Marinho, para mim, já estava em queda na reta final dele no Santos. Né? O Santos passou aperto, né? Lutou contra o rebaixamento. E aí você pode colocar na conta a Covid, uma série de dificuldades que ele teve lesão depois, né? E aí você fala, não, mas ele estava desmotivado no time do Santos, já estava tentando uma saída. Ele vai para o Flamengo. E a gente lembra como é que foi a apresentação, né? Com o pai, né? Me pareceu muito autêntica aquela declaração de amor, de realização de um sonho. E aí você espera, nossa, vai ser a motivação, né? Se ele era um cara que estava no Santos ali meio desgostoso já, porque teve oportunidades para ser vendido para o exterior, para ganhar um bom dinheiro, não conseguiu. Bom, ele está no Flamengo, ele pode disputar todos os títulos, está no time do coração, é a alegria do pai, é um time ofensivo e tal. E aí um jogo como esse de hoje, era um jogo para ele fazer muita diferença, sabe? E acabou não sendo o caso. Então, é um pouquinho mais de decepção que eu tenho. Mas ainda tem total condição de dar a volta por cima, se é que ele tá por baixo, né? Mas de ele tá relembrar por baixo, um pouco daquele Marinho que a gente se acostumou a ver, né? A minha...